Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo Barbosa e estamos de volta com mais uma aula de revisão. Hoje nós vamos trabalhar algumas questões com os temas específicos estudados no nosso módulo básico e são questões que foram retiradas de provas dos concursos de admissão às PSECs dos 3 últimos anos. Então vamos trabalhar temas como modelos atômicos, estrutura atômica, classificação periódica dos elementos, ligações químicas, entre outros. Vamos lá? Aqui no nosso primeiro slide eu trago uma tabela periódica, né, uma ferramenta importantíssima para a gente conseguir resolver questões que envolvem propriedades periódicas. Então daqui a gente vai tirar dados, né, como massa atômica, como número atômico. Aqui a gente consegue ver a quantidade de elétrons que cada átomo neutro de cada elemento apresenta, entre muitas outras informações que são importantíssimas. As questões já vêm numeradas, porque são questões que foram retiradas diretamente das provas. Então, nessa primeira questão, o nosso enunciado traz o seguinte: considerando a distribuição eletrônica do átomo de bismuto, Bi83, então esse primeiro número que ele já apresenta aqui é o número atômico do bismuto, ou seja, é o número de prótons que ele apresenta no seu núcleo e, consequentemente, como ele é um átomo neutro, ele também apresenta 83 elétrons. E aí ele diz, no seu estado fundamental. Então é isso que eu falei. Um átomo no estado fundamental, a gente chama também, né, que é um átomo eletricamente neutro, conforme o diagrama de Linus-Pauling. Pode-se afirmar que seu subnível mais energético e o período em que se encontra na tabela periódica são, respectivamente, e aí ele traz as alternativas. Essa figura que a gente está vendo aqui, do diagrama de Linus-Pauling, é uma figura que não caiu na prova. Eu coloquei aqui para nos auxiliar. Então, iniciando a nossa resolução, nós temos duas formas de fazer isso. Uma é a gente fazer a distribuição eletrônica desses 83 elétrons do bismuto. E aí é uma coisa que é bastante trabalhosa. A gente vai fazer justamente porque eu quero que vocês exercitem bastante essa distribuição eletrônica. Então é interessante que a gente faça a distribuição eletrônica desses átomos que possuem bastante elétrons, número elevado de elétrons. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente representa da mesma forma que está no enunciado, bismuto, 83. E aí a gente começa a fazer a distribuição eletrônica conforme o diagrama de Linus-Pauling. Então a gente começa, tá vendo, pessoal, na ordem dessas setinhas aqui, ó. Tá? A gente vai seguindo essas camadas, né, e subníveis de energia de acordo com o que é mostrado aqui no diagrama. Então, a gente começa 1s2. Esse númerozinho que a gente está vendo aqui em cima é o número de elétrons. Então a gente vai seguir o diagrama de Linus-Pauling, repetindo as camadas, né? Aqui a gente tem esse primeiro número, ele representa a camada onde esses elétrons estão. Tá? Aqui é o subnível de energia, então subnível S, e a quantidade de elétrons que tem nos orbitais desse subnível, ou no orbital, no caso do subnível S, que apresenta apenas um orbital. Então a gente vai ter que fazer essa distribuição até a gente somar esses números que vem aqui em cima, que são a quantidade de elétrons, até somar a quantidade de elétrons que a gente obtém daqui. Lembrando que esse número aqui, na verdade, é o número de prótons, tá? Só que se a gente sabe que o enunciado diz que esse átomo está aqui em cima, ó, no estado fundamental, tá? A gente sabe que ele está neutro. Para ele estar neutro, ele precisa ter a mesma quantidade de elétrons que ele tem de prótons. Então vamos seguir, ó. 1s2, 2s, 2, 2p, 6, e vamos seguir aqui, ó, tá vendo? 1s2, 2s2, 2p6. Aqui não tem os números nesse diagrama. Mas a gente sabe que o subnível S, a gente já viu isso também, comporta até 2 elétrons, o P, 6, o D, 10 elétrons, e o F,
14 elétrons. Então, vou deixar esses números aqui em cima para a gente lembrar, tá? E aí, a gente já preencheu 1s, 2s, 2p. Qual é o próximo, seguindo a seta? 3s2, vamos circular aqui. 3p6, vamos circular. 4s2, 3d10. Próximo, 4p6. Próximo, 5s2. Então, a gente veio aqui até o 5s2. Vamos dar uma olhada com quantos elétrons nós estamos até agora. Ó. 1s2, 2s2, 2p6. Até aqui temos 10. 3s2, 3p6, 4s2. Até aqui temos 20. Até o d10, 30. Mais 8. Então, estamos em 38. Estamos bem longe ainda do 83. Né? Então, vamos dar sequência. Qual é o próximo depois do 5s2? 4d10. 5p6. 6s2. E agora a gente vai começar a preencher o subnível F, tá? Então a gente tem aqui, ó, 4F. Ainda não vou colocar a quantidade de elétrons para a gente conferir de novo com quantos elétrons estamos. Então, a gente viu que até aqui a gente tem 10, 20, 30, 38, 48, com 6, 54, com mais 2, 56. Então, a gente pode botar aqui F14, temos 70 elétrons. Então, a gente precisa preencher mais 13 elétrons. Então, vamos começar a preencher agora um pouco mais devagar. 5D10, e aí a gente viu que a gente precisava preencher 13. Então, a gente vai parar aqui no 3P3. Isso a gente consegue finalizar a distribuição dos 83 elétrons do bismuto. E agora a gente precisa apenas ver nas nossas alternativas qual apresenta o subnível 6P com 3 elétrons como sendo o mais energético. E a gente tem aqui, ó, 6P3, e se encontra no sexto período da tabela periódica. Vocês lembram, né? Que a gente viu que em cada período, todos os elementos que fazem parte de cada período, os seus átomos possuem exatamente o mesmo número de camadas, que é o número do período. Tá? Então, a gente pode, inclusive, eliminar aqui, ó, de cara, sem fazer distribuição eletrônica, a alternativa D. Por quê? Porque ela diz que o subnível mais energético seria o 6P5 e que esses elétrons estariam no quinto período. Se ele é 6, tá? Ele deveria fazer parte do sexto período e não do quinto. Então, a gente poderia já eliminar isso aqui antes de ter resolvido a questão. E aí, uma segunda forma que eu falei que vocês têm de resolver isso exige um pouco mais de conhecimento da estrutura da tabela periódica. Porque a gente pode evitar de fazer a distribuição de tantos elétrons. Existe uma forma de representar que é o seguinte, ó, a gente pode colocar, né, bismuto 83, e aí ao invés da gente fazer a distribuição desses 83 elétrons, a gente pode representar entre colchetes o gás nobre imediatamente anterior ao elemento que a gente está fazendo a distribuição eletrônica. Então, ou a gente precisa conhecer, ou a gente precisa ir na tabela periódica, e aí a gente vê o seguinte, ó, o bismuto ele se encontra aqui, e a gente precisa ver quem é o gás nobre que está exatamente antes dele, que é o xenônio.
Então a gente faz essa representação dessa forma aqui. Tá? Com isso, a gente abreviou toda a distribuição eletrônica até a distribuição que é idêntica à distribuição do xenônio. E aí, para o bismuto, a gente faz só a parte que ficou faltando. Mas como é que a gente vai saber de onde que a gente vai partir? É mais um momento que a gente precisa entender, né? Lembrar da estrutura da tabela periódica. Se o xenônio está aqui, a distribuição que resta precisa ser feita a partir desse ponto aqui. Como é que a gente vai saber, né, como que vai começar a nossa distribuição eletrônica aqui? É só a gente ver em qual período a gente está. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto período. Tá? E aí, vocês lembram que nos grupos a gente viu que os metais alcalinos terminam com S1 e os alcalinos terrosos terminam com S2. Então, a próxima configuração que a gente vai preencher, tá, é a S2. E a partir daqui, é só a gente seguir aqui pelo diagrama de Linus Pauling. Temos aqui, ó, 6S2, tá? Aqui eu escrevi errado, 6S2. E depois a gente segue normalmente, ó, 4F14, 5D10, 6P. E a gente já viu que nesse ponto aqui, né, faltam apenas 3 elétrons para completar os 83 do bismuto. Então percebam que essa forma que está distribuída embaixo, ela representa a mesma coisa que está em cima, tá? Então é só uma forma menos trabalhosa da gente representar. Então já descobrimos a nossa alternativa correta, temos o gabarito da nossa questão, vamos partir para a próxima. Nossa próxima questão, o enunciado é o seguinte: no fenômeno físico, a composição da matéria é preservada, ou seja, permanece a mesma antes e depois da ocorrência do fenômeno. Reação química é toda transformação que modifica a natureza da matéria. Fenômenos químicos. No fenômeno químico, a composição da matéria é alterada. Sua composição antes de ocorrer o fenômeno é diferente da que resulta no final. E aí ele traz a fonte, né, dessas informações e pede o seguinte: considere os conceitos supracitados e as transformações representadas pelas equações químicas a seguir. E aí ele traz 4 equações químicas. A primeira é CaCO3, carbonato de cálcio, gerando óxido de cálcio mais CO2. Então a gente já vê aqui que a gente tem, tá, a mudança de espécies. Né? De um lado a gente tem carbonato de cálcio, do outro está formando óxidos. O segundo, H2O líquido gerando H2O gasoso. Então, isso aqui é o que a gente chama de transformação física. Por que não é transformação química? Porque de ambos os lados, mesmo após ocorrer alguma transformação, H2O continua sendo H2O. Ele só muda o quê? De estado físico. Então, se aqui a gente tem, ó, esse L aqui, tá? Significa que é líquido, aqui é gasoso, quando tem S é sólido. Então, essa letrinha entre parênteses representa os estados físicos, tá? E aí a gente vai ver no 3 e no 4, ó. H2 é o gás hidrogênio, mais O2 gerando H2O. Então é bem tranquilo a gente perceber que isso é uma transformação química. Por quê? Porque a mudança na espécie, as espécies que estão de um lado, elas não são conservadas, né, para o outro lado da reação. Da mesma forma que na alternativa 4, o carbono, na forma de grafite, reage com oxigênio gasoso, gerando CO2. Então, todas essas alternativas, né, 1, 3 e 4, elas são transformações químicas, enquanto que a alternativa 2 é uma transformação física.
E aí a pergunta é: correspondem a reações químicas apenas as transformações? Então, a gente vai procurar as alternativas 1, 3 e 4, que é a letra D, tá? Então, esse é o gabarito da nossa questão. Próxima questão. Considere a tabela de temperaturas de fusão, abreviado por TF, e temperaturas de ebulição, abreviado por TE, de algumas substâncias hipotéticas, todas sujeitas às mesmas condições de pressão. Então, os materiais que ele apresenta aqui, né, são materiais hipotéticos chamados de alfa, bravo, charlie, delta e eco. E aí ele apresenta suas respectivas temperaturas de fusão e de ebulição. E ele pergunta o seguinte: acerca desta tabela e de seus dados, são feitas algumas afirmativas. E aí ele faz 5 afirmativas e no final pergunta: das afirmativas feitas, estão corretas apenas. A gente vai procurar as alternativas, vai julgar se são corretas ou se são erradas. Então, a temperatura ambiente, o material alfa está no estado sólido. Tá? Então, a gente tem aqui, pessoal, que a temperatura de fusão é menos 101 graus do material alfa. E a temperatura de ebulição é de menos 34. O que isso significa? Né? A gente já viu lá na mudança de estados físicos, né, que a gente tem os estados, os principais, né, que são os estados sólido, líquido e gasoso. E a gente viu que a mudança do estado sólido para o líquido é chamado de fusão. Tá? Então, o que significa esse 101 aqui? É a temperatura onde esse material deixa de ser sólido e passa a ser líquido. Da mesma forma que essa temperatura aqui é a temperatura de ebulição, onde esse material deixa de ser líquido e passa a ser gasoso. Então, a gente tem uma faixa, né, de menos 101 até menos 34. Esse material é líquido. Olha a afirmação que ele está fazendo. A temperatura de 25 graus Celsius. Onde está 25? 25 está depois, tá? 25 graus Celsius é maior do que menos 34. Tá? E se menos 34 é a temperatura de ebulição, qualquer temperatura que seja superior a menos 34, esse material vai estar no estado gasoso. Tá? E aí ele afirma, né, que nessa temperatura esse material é um sólido. E por isso, essa alternativa está errada. Próxima afirmação. A temperatura de 50 graus Celsius, os materiais Bravo e Delta estão no estado líquido. O estado líquido, a gente já viu, né, que é a temperatura entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Então, é isso que a gente precisa verificar. E essa temperatura de 50 graus está dentro dessa faixa, tanto para o material Bravo quanto para o material Delta. Então, vamos verificar. Ó. Temperatura de fusão do material Bravo, menos 116. Temperatura de ebulição, 35. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. 50 graus Celsius, né, que é a temperatura que é dada na alternativa 2, é maior do que 35 graus Celsius, que é o limite de temperatura, tá, em que esse material vai estar no estado líquido e vai começar a passar do estado gasoso. Então, de cara, o material Bravo não pode estar no estado líquido, que é o que ele diz aqui, na temperatura de 50 graus. Para não perder tempo, né, como a gente está falando de um concurso público, a gente já abandona essa alternativa. Como agora a gente está estudando, a gente vai para exercitar, verificar também qual é a situação do material delta. Tá? Então, material delta a 50 graus. Ó, as temperaturas de fusão e de ebulição muito superiores a de todos os outros compostos. Tá? Fusão 3.550 graus, ebulição 4.827 graus. Abaixo da temperatura de fusão, tá? Qual é a temperatura? 50 graus, que é a alternativa dá. 50 graus. Esse valor é muito
menor do que a temperatura de fusão, que é de 3.550 graus Celsius. E a gente sabe que abaixo da temperatura de fusão, tá? Em qualquer temperatura abaixo da temperatura de fusão, o nosso material vai ser sólido. Então, essa alternativa aqui, ela também está errada. Tá? Terceira afirmação. A temperatura de 30 graus Celsius, os materiais Charlie e Echo estão no estado gasoso. Charlie tem a temperatura de fusão de 41 graus e ebulição de 182 graus. A temperatura de 30 graus está abaixo da sua temperatura de fusão. Então, a 30 graus, ele é um sólido. E a alternativa diz que está no estado gasoso. Então, só de avaliar o material Charlie, a gente já vê que essa afirmação está errada. A gente vai conferir também o material Echo. Tá? O material Echo a 30 graus, tá? A gente tem uma temperatura que está entre a temperatura de fusão, que é menos 95, e a temperatura de ebulição, que é 110. Né? 30 graus está dentro dessa faixa. Isso significa o quê? Que a gente tem esse material Echo no estado líquido. Tá? Então, é mais um erro nessa afirmação. Então, ó, até que todas estão erradas. Próxima alternativa, alternativa 4, diz que a temperatura de 145 graus Celsius, os materiais alfa, bravo e eco estão todos no estado gasoso. E aí a gente vai verificar um a um. Então, alfa, 145 graus Celsius é muito maior, tá vendo? A temperatura de ebulição, menos 34 graus. Qualquer temperatura que esteja acima de menos 34, esse material vai estar no estado gasoso. E 145 graus é muito superior a essa temperatura. Então, o material alfa vai sim estar no estado gasoso. Vamos conferir agora o material bravo. Material bravo, ponto de ebulição, 35 graus. 145 graus é muito maior do que 35. Então, esse material também vai estar no estado gasoso. E o material Echo tem a temperatura de ebulição igual a 110 graus. 145 também é maior do que 110. Então, esse material também vai estar no estado gasoso. Essa alternativa aqui está certa. Tá? E aí a última alternativa, quinta afirmação, diz que a temperatura de 1450 graus, o material delta está no estado sólido. E aí a gente tem que a temperatura de fusão dele é 3.550. Em qualquer temperatura abaixo de 3.550 graus, o material delta estará sólido. Como 1450 graus é menor do que 3.550 graus, o material delta estará assim no estado sólido e essa alternativa também está correta. Então a gente tem aqui que as alternativas corretas são 4 e 5. E aí a gente vai ver se nas opções que a gente tem de resposta, a gente tem essas alternativas. Ó, letra C, 4 e 5 estão corretas. Esse é o gabarito da nossa questão. O enunciado da próxima questão diz que o critério utilizado pelos químicos para classificar as substâncias é baseado no tipo de átomo que as constitui. Assim, uma substância formada por um único tipo de átomo é dito substância simples, e a formada por mais de um tipo de átomo é dito substância composta. Baseado nesse critério, a alternativa que contém apenas representações de substâncias simples é. E aí a gente pode destacar aqui, né, qual é a definição de substância simples. Ó. Formada por um único tipo de átomo. Então, o que a gente vai procurar nas alternativas são substâncias formadas por um único tipo de átomo. Então, a alternativa A ele traz HCl.
aqui a gente já tem dois tipos de átomo, CaO, dois tipos de átomo, MgS, dois tipos de átomo. A alternativa A não pode ser. Na B, Cl2 é formado por um único tipo de átomo. O3 também. Mas CO2, não. CO2 é formado por dois tipos de átomos diferentes. Então também não pode ser essa a resposta. A alternativa C traz O2, que é formada por apenas um tipo de átomo, oxigênio, H2, que é formado por dois átomos de hidrogênio, e I2, que é formado por dois átomos de iodo. Então, essa alternativa só tem moléculas que são formadas por um único tipo de átomo. Então, a gente já pode marcar aqui, mas a gente vai verificar se nas outras alternativas a gente também tem alguma outra alternativa que também tem só substâncias formadas por um tipo de átomo. Aqui a gente já viu ó, que CH4 não pode ser, C6H6 não pode, H2O não. Na alternativa é NH3 e NaCl. Não podem. O P4, fósforo, ele pode, mas na mesma alternativa E tem outras moléculas que são compostas. Então, a alternativa correta, alternativa C. Próxima questão sobre modelos atômicos. O enunciado diz: em épocas distintas, os cientistas Dalton, Rutherford e Bohr propuseram cada um seus modelos atômicos. Algumas características desses modelos são apresentadas na tabela a seguir. Modelo 1. As características do modelo. O átomo contém espaços vazios. No centro do átomo existe um núcleo muito pequeno e denso. O núcleo do átomo tem carga positiva. Para equilíbrio de cargas, existem elétrons ao redor do núcleo. O modelo 2 traz como característica átomos como sendo maciços e indivisíveis. E o modelo 3 diz que elétrons movimentam-se em órbitas circulares em torno do núcleo atômico central. A energia do elétron é a soma de sua energia cinética e potencial. Essa energia não pode ter um valor qualquer, mas apenas valores que sejam múltiplos de um quantum, né? Um pacote de energia, a gente já estudou isso. Ou de um fóton. Os elétrons percorrem apenas órbitas permitidas. E aí a pergunta é o seguinte: a alternativa que apresenta a correta correlação entre o cientista proponente e o modelo atômico por ele proposto é... A gente tem que revisar, né, bem lá no início do nosso estudo, os modelos atômicos, né, e a evolução desses modelos. Então a gente tem que lembrar que lá no início a gente tinha o modelo, né, que era chamado modelo de Dalton, que era, né, não considerava partículas subatômicas, ele considerava o átomo como sendo uma partícula maciça e indivisível. E aí aqui a gente tem, né, a gente viu que o modelo 2 diz que os átomos são maciços e indivisíveis. Então, a gente já pode dizer que esse modelo aqui é o modelo de Dalton. Tá? Então, vamos colocar aqui para a gente não esquecer, a gente avalia os outros. O próximo modelo é o modelo que ficou conhecido como pudim de ameixas, né? Que a gente tinha uma massa com carga positiva e aí a gente tinha elétrons espalhados. Porém, nesse modelo, nós não tínhamos espaços vazios. Tá? E aí, nesses modelos aqui dessa questão, não tem nada parecido com isso. Esse modelo aqui é o modelo de Thomson. Porém, né, nas nossas alternativas aqui, a gente não tem nada parecido com isso. E aí, o próximo modelo, a gente falou sobre o experimento que o Rutherford fez com seus alunos, da lâmina de ouro, né, de bombardear partículas alfa numa lâmina de ouro. E aí eles chegaram à conclusão, pelos resultados obtidos, e aí para relembrar, vocês podem ir lá no módulo básico, tem um vídeo gravado sobre a evolução dos modelos atômicos, tá? Mas eles chegaram à conclusão de que o átomo
possui um núcleo que é pequeno e denso, que possui carga positiva. E ao redor desse núcleo temos os elétrons, tá? E que grande parte, né, desse átomo é de espaço vazio, que é por onde passavam os feixes de partículas alfa. E aí aqui a gente tem algo parecido com isso, ó. Modelo 1. O átomo contém espaços vazios. No centro do átomo existe um núcleo muito pequeno e denso. O núcleo do átomo tem carga positiva. E por fim diz que para equilíbrio de cargas existem os elétrons ao redor do núcleo, tá? Então se a gente for desenhar isso, né, a gente faria um núcleo com os elétrons em órbita, né, em camadas, e aí a gente tem, né, diferentes camadas e os elétrons estariam distribuídos nessas camadas, tá? Esse é o modelo de Rutherford. Tá? Então a gente tem aqui que o modelo 1 é o modelo de Rutherford. E seguindo, né, o estudo lá que a gente fez sobre a evolução dos modelos atômicos, a gente teve as contribuições de Bohr para o modelo atômico de Rutherford, que ficou conhecido como modelo de Rutherford-Bohr. E aí ele diz exatamente o que diz aqui no modelo 3, né, que os elétrons se movimentam em órbitas circulares, ele traz a ideia do quantum de energia, a questão das órbitas permitidas, tá? Então, esse modelo 3 aqui é o modelo de Bohr. Então agora basta a gente ver qual é a alternativa, né, que traz essa relação correta, tá? Então, Rutherford, modelo 2, não, a gente viu com o modelo 1. Então, ó, essas alternativas aqui são as alternativas possíveis, tá? Olhando só para Rutherford. Rutherford, modelo 1. Bohr. Bohr a gente viu que é modelo 3. Então, a alternativa correta vai ser essa e a gente precisa só confirmar Dalton, modelo 2, que a gente viu aqui, ó. Dalton, modelo 2, tá? Então, a alternativa correta, letra D. E aí a última questão, né, da nossa lista, da nossa aula de hoje, que já está se prolongando um pouco, traz um texto, é um texto que eu aconselho a vocês a ler com atenção todo o texto que tiver colocado nas questões do concurso que vocês vão prestar. Aqui de prévio eu já li, né, eu li previamente essa questão e por questão de tempo eu vi que não vai contribuir essa primeira parte do texto. Então eu já vou começar a leitura a partir daqui, ó. Atualmente, medicamentos à base de sais de lítio vêm sendo empregados para o tratamento de casos de depressão em pacientes maníaco-depressivos. A respeito do elemento químico lítio e de suas espécies químicas, avalie as seguintes afirmativas. Um átomo neutro de lítio com número de massa 7 possui 3 prótons, 3 elétrons e 4 nêutrons. Como que a gente vai verificar isso? A gente pode ir lá na tabela periódica e verificar se o número atômico do lítio é 3, porque a questão diz que ele apresenta 3 prótons. Tá? E o número de prótons é o número atômico. E se o número de massa é 7, ou seja, se ele tem o número atômico igual a 3, o número de massa igual a 7, necessariamente ele vai ter 4 nêutrons e para estar em estado fundamental ele precisa ter a mesma quantidade de elétrons, igual à quantidade de prótons. Então vamos voltar lá na nossa tabela periódica e a gente tem aqui o lítio. Então o lítio possui o número atômico igual a 3. Nessa tabela a resolução está ruim, mas esse número aqui de massa atômica está igual a 6,94. E a gente pode arredondar para
7, que é o que a nossa questão diz, que é a massa atômica do lítio. Tá? Então, a primeira afirmativa está correta. Segunda afirmativa, o íon lítio mais 1 possui distribuição eletrônica semelhante à de um átomo neutro de berílio. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a distribuição eletrônica do lítio mais 1. Como que a gente faz isso? É a mesma distribuição eletrônica do lítio, só que com um elétron a menos. Então, se o lítio é 3, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica de apenas 2 elétrons. Tá? E a configuração eletrônica dele vai ser um s2. Aqui ele diz que vai ser semelhante a de um átomo neutro de berílio. Tá? Mas se a gente for na tabela periódica, a gente vai ver que quem tem a configuração eletrônica igual a 1s2 é, na verdade, o hélio, tá? Que é um gás nobre, é o primeiro gás da família dos gases nobres do grupo 18. Então, essa afirmação está errada. Terceira afirmação. O átomo de lítio é o que possui o menor raio atômico dentre os metais alcalinos. Então a gente vai voltar lá na tabela periódica, e quando a gente estava estudando a estrutura da tabela periódica, as propriedades periódicas, a gente viu que o raio atômico ele aumenta da direita para a esquerda, né, nesse sentido aqui, e de cima para baixo, até porque a gente tem o número de camadas sendo aumentado. Tá? Então, realmente, como o lítio ele é o primeiro metal alcalino do grupo dos metais alcalinos, o seu raio atômico é o menor raio atômico dentre os metais alcalinos. Então, essa afirmativa está correta. E agora a gente vai analisar a afirmativa 4. O estabelecimento da ligação química entre um átomo de lítio e um átomo de cloro no sal cloreto de lítio se dá por meio de uma ligação iônica. E aí lá na aula de ligações, né, de ligações químicas, a gente viu que as ligações covalentes se dão entre a metal e metal e hidrogênio ou hidrogênio e hidrogênio. Essas são as ligações covalentes. Ligações envolvendo metais são ligações iônicas. Então, essa alternativa também está correta. E a quinta e última afirmativa diz que o elemento químico lítio está localizado no grupo 2 e no primeiro período da tabela periódica. E aí a gente vai ver que ambas as afirmações estão erradas. Ó. O lítio está aqui, grupo 1, segundo período. Quem é o primeiro período? Hidrogênio e hélio. São os elementos que apresentam apenas uma camada, tá? Apenas elétrons no subnível S da camada 1. Lítio, segunda camada, primeiro grupo ou primeira família. Então, essa afirmativa está errada. Então, a gente tem como afirmativa correta as afirmativas 1, 3 e 4. Será que a gente tem essa alternativa, né? Das afirmativas feitas estão corretas apenas. A alternativa B traz as afirmativas 1, 3 e 4 como corretas. Esse é o gabarito da nossa questão. Então, dessa forma, a gente encerra essa aula de revisão, resolvendo já questões específicas de química dos concursos dos últimos anos de admissão às PSECs. Um abraço e até a próxima.